Graça e paz. Quero expressar a minha gratidão ao pastor Davi, que pastoreia a Igreja Evangélica Nazareno aqui de São José dos Campos. Parabenizar também toda a comunidade pelo seu 7º aniversário e expressar a minha gratidão por ter recebido a oportunidade para ministrar a palavra de Deus ao coração de cada um de vocês. Nós vivemos tempos difíceis, desde o isolamento social que nos foi imposto pela pandemia que atingiu o mundo inteiro. O isolamento social nos trouxe reflexões profundas para a nossa fé. Dentre todas, uma delas eu queria destacar para que esta ministração faça sentido para você. É o poder da globalização. Aquilo que ocorre em outro lugar tem um impacto enorme sobre a nossa vida aqui. A gente percebeu isso especificamente com o Covid-19, o coronavírus. Aquilo que se iniciou na China e foi contagiando pessoas a partir de lá, na Europa, na América Central, na América do Norte, até chegar a cada um de nós. Essa capacidade de algo que ocorre muito distante, de alguma forma nos atingir também. Esse contato com os efeitos e desdobramentos da globalização lançam luz sobre o que as Escrituras chamam de comunhão verdadeira, de forma que aquilo que ocorra com o outro também atinja a minha vida. Apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele diz que de maneira que um membro sofre, na verdade todos deveriam sofrer com ele. É como se Paulo estivesse de uma forma bem anterior ao conceito da globalização, estivesse nos oferecendo, dentro da espiritualidade, aquilo que nós conheceríamos mais tarde de uma forma tão drástica e terrível. Paulo está dizendo que a compaixão deveria nos mover na direção do outro, em saber que se ele se alegrou, se ele venceu, sua vitória também deveria alegrar e atingir o meu coração. Eu e vocês reconhecemos que diante de um testemunho de algo belo e miraculoso que Deus tenha realizado na vida de alguém, ao ouvirmos, nosso coração deveria ser impactado também. Deveríamos tomar aquela alegria para nós. Da mesma forma, a tristeza que se abateu sobre uma família da comunidade, sobre uma vizinhança, sobre cidadãos da mesma pátria, deveria também nos atingir. Então a globalização, ela já era prevista na Bíblia, na amplitude em que deveríamos nos compadecer quando algo ocorrer fora mesmo da nossa casa ou fora da nossa comunidade. Aquilo que atinge o meu próximo deveria me atingir também. E Jesus fez questão de deixar isso muito claro em várias narrativas dos seus encontros com fariseus, mas especificamente nas parábolas, e em uma delas muito mais profundo ainda, que é a do bom samaritano. O bom samaritano, diferente do levita e do sacerdote, reconhece que aquilo que atingiu o próximo, caído à beira da estrada, semi-morto, também me atinge. O problema do outro também é um problema meu. A gente não pode viver egoisticamente. E o egocentrismo, o antropocentrismo, o homem no centro e os seus desejos no centro da vida, hoje, elas acabaram por definir o pensamento da pós-modernidade, se é que estamos ainda na pós-modernidade. Essa compreensão lança luz para nós, enquanto igreja, nesse tempo, de maneira que se ocorreu na China e também atingiu o Brasil e o nosso estado e o nosso bairro e cidade,
também espiritualmente deveríamos nos importar com o que ocorre não só na China, mas na África, na Oceania, nos Estados Unidos, na Palestina. É sobre isso que eu gostaria de falar ao coração de cada um de vocês. E o texto que eu escolhi é Êxodo, capítulo 18, a partir do versículo de número 8. Êxodo 17, a partir do versículo de número 8. Êxodo 17, de 8 a 16. E nós vamos ler a palavra de Deus com reverência, amor e tremor. Diz assim: quando os israelitas ainda estavam em Refidim, os guerreiros de Amaleque os atacaram. Moisés ordenou a Josué: escolha homens para saírem e lutarem contra o exército de Amaleque. Amanhã ficarei no alto da colina, segurando em minha mão a vara de Deus. Josué fez o que Moisés lhe ordenou e lutou contra o exército de Amaleque. Moisés, Arão e Hur subiram até o topo de uma colina que ficava perto dali. Enquanto Moisés mantinha os braços erguidos, os israelitas tinham a vantagem. Quando abaixava os braços, a vantagem era dos amalequitas. Os braços de Moisés, porém, logo se cansaram. Versículo 12 estou lendo. Então Arão e Hur encontraram uma pedra para Moisés se sentar, e um de cada lado mantiveram as mãos dele erguidas. Assim as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Como resultado, Josué aniquilou o exército de Amaleque na batalha. Então o Senhor disse a Moisés: escreva isto em um rolo como lembrança permanente e leia-o em voz alta para Josué. Apagarei toda e qualquer recordação de Amaleque de debaixo do céu. Moisés construiu um altar ali e o chamou de Javé-Nissi e disse: uma mão foi erguida perante o trono do Senhor, de geração em geração o Senhor guerreará contra os amalequitas. Diante desse texto, dessa narrativa histórica tão preciosa, queria que você me acompanhasse nessa oração, pedindo que Deus nos abençoasse para compreendermos os valores, os princípios que estão nessa história. Pai, obrigado por esse tempo que o Senhor nos oferece de oportunidade, junto à tecnologia, de podermos ministrar a Tua palavra aos de perto, aos de longe. E permita-nos, Pai, por misericórdia e graça, compreender esta passagem bíblica e sermos por ela transformados para o louvor da Tua glória. E é assim que oramos juntos, em comunhão, em nome de Jesus. Amém e amém. O poder da comunhão. Essa será a nossa perspectiva para esta análise do texto bíblico. A comunhão possui um poder de transformar, de libertar, mas um poder de unir pessoas. Não é à toa que o salmista Davi, no Salmo de número 133, ele afirma que é na comunhão dos santos que Deus determina as suas bênçãos. Além do Monte Sião, do Orvalho do Hermon, mas na verdade, na unidade do povo de Deus é que o Senhor estende seu braço forte, sua mão graciosa e faz cair sobre seu povo as suas mais infinitas bênçãos. Há um poder na unidade, há um poder na comunhão. Sou do tempo em que o slogan da marca de açúcar União era: a união faz a força. De fato, ao longo da história, a igreja unida, ela superou várias adversidades, ela resistiu a intensas perseguições. E isso é importante, uma vez que Moisés está vivendo um momento dramático
para com a nação de Israel no enfrentamento de um povo que era muito bem preparado para as batalhas. E a gente vai tratar de 3 análises deste poder, que é o poder da comunhão. E eu queria destacar 3 palavras. A primeira palavra é realidade. A comunhão, ela tem o poder de nos unir para uma leitura conjunta da realidade em que nos encontramos. Então, no versículo 8, Moisés escreveu esse livro, e os 5 primeiros da Bíblia diz: quando os israelitas ainda estavam em Refidim, os guerreiros de Amaleque os atacaram. Nós precisamos ser coerentes em relação à realidade que enfrentamos. Jamais poderemos imaginar que a nossa realidade não tem um impacto na vida do outro. Nós precisamos, embora estejamos todos reunidos nesse tempo de isolamento social, pelo ambiente virtual, nós precisamos, porque o virtual, embora ele seja semelhante à realidade, ele ainda não é a realidade, né? É um ambiente da tecnologia em que a gente está e não está, e muitas vezes a gente vive esse ambiente virtual no dia a dia. A gente cumprimenta um membro da igreja: e aí, tudo bem com você? E aí ele nos devolve o tudo bem, mas na verdade, se nós sentarmos com o nosso irmão e perguntarmos olho no olho, ele nos dirá: não estou bem, estou em uma crise financeira, em uma crise no casamento, a saúde familiar não anda nada bem. Então, muitas vezes, a forma como nós nos cumprimentamos, ou a forma superficial como nos relacionamos, não corresponde à realidade. Eu me lembro no meu primeiro ministério, aqui perto, na cidade de Taubaté, eu estava despedindo os membros da igreja que eu pastoreava na época, Igreja Batista Monte Sião, e ainda estávamos no primeiro mês de ministério, e enquanto eu despedia os membros naquela fila que se forma no término do culto, em que o pastor vai à porta, eu cumprimentei uma irmã, e essa irmã, tão logo eu a cumprimentei e desejei um bom almoço, ela começou a chorar. Eu não entendia, novo no ministério, eu separei essa irmã porque a fila estava empurrando os irmãos querendo ir embora, coloquei ao meu lado enquanto chorava, abracei, e aí eu cumprimentava com a outra mão os irmãos. Aí quando acabou a fila, eu me voltei a ela e disse: eu falei alguma coisa que não devia? Por que a irmã está chorando? Aí ela me disse: porque o Senhor me desejou um bom almoço e eu não tenho nada para comer em casa. Aquela irmã passou aquele tempo de celebração de 1h30 ao lado de outros irmãos que estavam em uma outra realidade. E é aqui que a história da narrativa de Êxodo capítulo 17 nos ajuda muito. Nós precisamos entender que há uma realidade em comum. Todos nós estamos juntos no enfrentamento desta pandemia. Todos nós precisaremos nos importar com o outro, com os familiares. A gente precisa entender que algumas empresas estão vivendo adversidades e isso tem um efeito sobre minha vida. A gente não pode menosprezar e fazer de contas que nada está acontecendo conosco. Que as pessoas, que mais de 90 mil pessoas de fato não morreram, que não existam pessoas sofrendo luto pelos seus queridos que se foram. Então, enxergarmos junto à realidade é uma possibilidade que a comunhão nos oferece. Moisés reuniu e disse: olha, nós estamos em guerra. Aqueles que estavam tomando café pararam o café e adentraram nessa realidade oferecida agora como um alerta por Moisés. Os que estavam cortando lenha para o almoço pararam. Às vezes nós precisamos parar e entender que a comunhão, ela é a realidade assumida. A gente não pode fazer de contas que o membro da igreja não esteja passando necessidades financeiras,
que aquele casal que a gente percebeu que não está bem, estão enfrentando crises. Nunca na história a passividade ofereceu algum tipo de transformação. Sempre foram as iniciativas, sempre foram as perguntas, os questionamentos que trouxeram revoluções inigualáveis na história. Então, ouse se importar. E como a gente está aqui agora ministrando, ouse mandar um WhatsApp para um irmão que você sente falta. Como é que está aí, irmão? Aquele que você se lembra que já tinha uma saúde bem debilitada, como ele está lidando com o enfrentamento da pandemia? Aquele irmão que abriu um pouco antes do início da pandemia um negócio, como é que ele deve estar sobrevivendo? Importe-se, porque isto é trazer a nossa realidade para um tempo comum. É importante que você reconheça isso, porque a unidade tem este poder de nos fazer juntos uma leitura daquilo que nós estamos enfrentando. Segundo lugar, o texto continua. É importante que nós nos lembremos que também a comunhão, ela tem o poder de nos ajudar a enxergar as possibilidades, e essa é a segunda palavra-chave da exposição bíblica que eu estou oferecendo a vocês. Muitas vezes nós não sabemos o que fazer. A gente sabe que o outro está enfrentando um momento difícil, seja no casamento, com um filho que está nas drogas, com alguém que acabou de fechar o seu comércio, e a gente não consegue se enxergar potencialmente habilitado para a resolução. Tudo que você precisa saber é que Deus espera que nós nos disponhamos. A disposição, geralmente, ela é mais rara do que a capacidade. Todo mundo tem capacidades, mas poucos têm a disposição. Não terceirize aquilo que Deus entregou em suas mãos para você realizar. Então Moisés, ele reúne os anciãos, ele chama Josué, ele chama Arão como sacerdote, e eles começam a conversar sobre as possibilidades para o enfrentamento daquela realidade. Durante essa pandemia, a gente pensou em levantar cestas básicas dentro da comunidade. Então fizemos um drive solidário. Então as pessoas vinham de carro e entregavam 1 quilo de alimento. Uma iniciativa muito simples, muito fácil de realizar, e nós levantamos mais de 2 toneladas, mais de 200 cestas básicas foram entregues a famílias que estavam enfrentando um momento de carência. É importante que você tome uma resolução. Ficamos pensando nesse tempo de pandemia que talvez algumas costureiras da nossa comunidade poderiam costurar, fabricar máscaras para a gente distribuir à nossa população. E foram feitas mais de 30 mil máscaras e oferecemos a várias ONGs, entidades e hospitais para ajudar no enfrentamento da pandemia. Todos nós enxergaremos as portas abertas se nós ousarmos atravessá-las. O nosso Deus é o Deus dos impossíveis, é o Deus das possibilidades. Se ofereça, diga como Isaías: eis-me aqui, Senhor. Há um Deus procurando na terra e dentre a sua comunidade aqueles que podem se erguer para ajudar, para estender a mão, para confortar, para consolar. Durante esse tempo de pandemia, eu participei de 4 funerais, 4 velórios. Muito difícil esse tempo. E eu conclamei a comunidade a expressarmos uma palavra de encorajamento para os enlutados, uma palavra de afeto e carinho. É importante que dentre esse propósito de vivermos em comunidade, a gente não se esconda na justificativa de não conseguirmos fazer para todos, não fazendo para nenhum. Muitas vezes a gente diz assim: já que eu não posso fazer para todos, então eu não faço para ninguém. Nós nos enganamos. Então Moisés reúne
seus conselhos, os seus conselheiros, reúne o povo e Deus entrega as possibilidades para juntos enfrentarem os amalequitas. Há sempre uma batalha espiritual ao nosso redor e nós precisamos nos levantar diante de Deus como aqueles que se oferecem para o Senhor capacitar, para o Senhor investir, para o Senhor de alguma forma estender seu braço forte e nos abençoar. Você não sabe o que dizer? Jeremias nos ensina que Deus coloca as palavras na boca. Talvez você não tenha recurso, mas Ele é o dono da prata e do ouro. Nós só precisamos nos dispor. Então eles vão à guerra, Moisés sobe no alto da colina, Josué lidera o exército de Israel, o povo fica num tempo de intercessão no acampamento, e Moisés ao lado de Arão e Hur vai agora ministrar como se fossem mediadores para Deus oferecer a graça da sua compaixão, para que a nação de Israel recebesse a bênção da vitória. E enquanto Moisés está com as mãos erguidas, e isso é tão importante, porque Deus espera que a gente creia. O justo vive pela fé. Moisés ergue a mão e Israel vence, mas ele já é de idade. Muito provavelmente Moisés já tinha 100 anos e seus braços vão abaixando lentamente, e à medida que os braços de Moisés vão abaixando, a nação de Israel perde no campo de batalha. Talvez eu e você a gente pergunte, mas por que Deus permitiu isso? Parece sem sentido, sem propósito. É aí que você se engana, porque Deus queria ensinar a Arão e Hur que eles não podem ser passivos, indiferentes diante de algo que exige uma atitude, uma iniciativa, e eles são despertados por Deus. E aí então Arão e Hur se dão conta de que se eles segurarem nos braços de Moisés, garantirão a vitória para a nação de Israel. Erga teus braços, tome uma iniciativa, dê um passo na direção de quem precisa, do seu lado, dentro da comunidade, no seu estado. Se ofereça, se importe. A gente sabe que o poder da comunhão nos une em torno de uma mesma realidade. A gente já aprendeu que o poder da comunhão abre os nossos olhos para as possibilidades. Então existem muitas coisas possíveis diante de um Deus dos impossíveis. E por último, aquilo que nós realizamos, o poder da comunhão faz com que um legado seja erguido para que a posteridade, as gerações futuras sejam abençoadas. Então, versículo de número 14, o Senhor disse a Moisés: escreva isto em um rolo e leia-o em voz alta como lembrança permanente. E aí o versículo de número 16 diz: uma mão foi erguida perante o trono de geração em geração. A palavra-chave aqui é posteridade. Quando a comunhão é estabelecida no meio da comunidade, nós marcamos as gerações futuras. Nós impactamos aqueles que ainda irão nascer e tomarão contato com a história dos feitos que nós realizamos para a glória de Deus. Muitos se lembrarão das máscaras confeccionadas pelas costureiras nesse tempo. Muitos se lembrarão dos alimentos que a gente conseguiu reunir, das mensagens que foram enviadas aos enlutados. Isso é extremamente significativo. Você não vive para si mesmo. Sua vida pode oferecer um impacto sem igual para os filhos dos seus filhos. Nosso legado está sendo construído. Nós estamos escrevendo uma história que será lida. Talvez você esteja durante todo esse tempo de comunhão com a tua igreja desde a origem dela. Então você sabe
que as histórias já vividas, as vitórias já alcançadas têm repercutido na geração. E o que isso pode fazer? Isso contribui para o fortalecimento. As novas gerações, quando olham para o passado e veem a mão do Senhor, o poder de Deus se manifestando por meio de homens e mulheres que se uniram em prol do outro, da dificuldade do outro, sabe o que Deus faz? Deus os fortalecerá, Deus os lembrará: como fui com eles, eu sou com vocês. Vocês se recordam de Josué? Moisés morre, Josué é chamado por Deus em um encontro particular e diz: Josué, não tenha medo, porque como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Todos os sinais que manifestei de graça sobre a vida de Moisés como líder, eu também derramarei sobre você. A posteridade, ela é um aspecto importante, alcançado pelo poder da comunhão. Sei que você tem sido abençoado até aqui. Nós estamos conclamando a você se unir nesse tempo, a você nesse tempo de isolamento construir pontes e não muros, a você ser um braço erguido e não encolhido, a ser uma voz que proclama e não silenciada. Mas eu queria encerrar com uma história. É a fábula de um rato. Um rato, olhando pelo buraco da parede, percebeu que o fazendeiro e a sua esposa armaram algumas ratoeiras para alcançá-lo. Ao descobrir que se tratava de uma ratoeira, ele correu para o galinheiro e disse: desculpem-me, acordem, porque eu quero alertá-las. O fazendeiro e a sua esposa estão armando ratoeiras em toda a fazenda, em toda a casa. As galinhas riram dele e disseram: será que você não entendeu que ratoeira é para pegar rato? E ele ficou muito triste com aquela indiferença das galinhas e dos galos no galinheiro e entendeu que deveria pedir então socorro e alertar os porcos. Então ele foi até onde os porcos estavam reunidos e gritou da mesma forma: acordem, acordem. Nessa madrugada, o dono da fazenda, o fazendeiro e sua esposa armaram várias ratoeiras. E novamente ele recebeu o desprezo dos porcos, que lhe disseram: as ratoeiras são para você, nós não temos nada a ver com isso. Por fim, ele decidiu ir até o curral e tentar alertar as vacas, e igualmente recebeu uma indiferença que calou profundamente o seu coração. Disseram as vacas: o problema é seu e não nosso. Triste, ele voltou para o seu buraco e durante a madrugada uma ratoeira desarmou e a mulher do fazendeiro acordou, e como não havia luz elétrica na fazenda, ela foi apenas tentar conferir se aquela ratoeira havia pego o rato ao desarmar, mas na verdade a ratoeira havia sido acionada e havia prendido a cauda de uma serpente. Quando a mulher do fazendeiro se aproximou, a serpente a picou. Ela deu um grito e então o fazendeiro a pegou nos braços e, aflito com aquela picada da cobra, ele correu com ela para a cidade a fim de que ela pudesse receber um tratamento médico adequado. Durante o tratamento em que ela precisou ser submetida, a conta ficou altíssima, então ele precisou sacrificar as vacas e vender a sua carne para o açougue, a fim de que o dinheiro pudesse cobrir todas as despesas médicas. Um conselho dado depois de algumas semanas de internação, quando a mulher do fazendeiro recebeu alta, um conselho é de que ela tomasse canja de galinha todos os dias para fortalecer o seu organismo. E lá se foram as galinhas do galinheiro. Por fim, a mulher do fazendeiro recobrou as suas forças, e tão feliz o fazendeiro ficou que chamou seus amigos,
os seus vizinhos e celebrou aquela cura com um churrasco, e lá se foram os porcos. Essa fábula, uma parábola, ela serve para nos fazer entender que o que acontece com um diz a nosso respeito, sim. Pense nisso. Pense que o problema do outro é um problema seu também. Permita que Deus use a sua vida para mudança histórica do seu entorno, a partir da sua casa, vizinhança e igreja, e até os confins da terra, como o Senhor nos tem chamado para sermos testemunhas. O meu desejo é que Deus abençoe muito esse ministério, que Deus cubra de graça essa igreja tão preciosa, e que vocês vivam uma vida de unidade, que possa enxergar a realidade como uma só, não a sua indiferente à do outro. Que vocês juntos, ao enxergar a realidade, recebam de Deus a visão das possibilidades de resoluções das tensões e crises que como comunidade enfrenta. E por último, que entendam que tudo aquilo que fazemos na terra, de alguma forma, não só repercute na eternidade, mas constrói um legado para as gerações futuras, para a posteridade. Queria orar, encerrando esse tempo, muito grato pelo convite que me foi feito, no desejo enorme de que Deus agora aplique essa palavra no seu coração e ela produza frutos para o louvor dele. Pai, muito obrigado por essa narrativa histórica tão preciosa. Há mais de 4.000 anos, talvez um pouco mais até, e a gente traz para esse tempo e aplica na nossa vida e na nossa realidade. Ó Deus, nos use para a tua glória, para que a dor do outro seja amenizada, para que soluções a partir da nossa vida o Senhor traga luz para o benefício de outras pessoas a partir da nossa própria casa. Abençoe, Deus, a comunidade em que estamos inseridos, que a comunhão seja uma verdade experimentada por todos. É o nosso desejo em oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida. Um beijo no coração.